Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Física da Frente 2. E essa dica musical aqui, ó, sensacional, hein? Ouçam depois essa musiquinha aqui que vocês vão gostar bastante. Pessoal, estamos com o caderno 2, Frente 2. Na aula anterior, introduzimos a ótica geométrica e já falamos sobre espelhos planos. E hoje, dando continuidade, vamos falar sobre espelhos esféricos, que é o conteúdo das aulas 14 e 15, página 48, ok? Vamos lembrar que espelho côncavo é a parte interna, então a superfície refletora sendo a parte interna, o espelho recebe o nome de côncavo, olha aqui, raio incidente e raio refletido, e quando a parte refletora é a parte externa, o espelho recebe o nome de espelho esférico convexo, ok? Aqui eu tenho um exemplo de um espelho côncavo, ó. A parte refletora é a interna, esses risquinhos aqui a gente sempre coloca como sendo aqui a parte de trás do espelho, então a parte da frente é a interna. Esse é um exemplo de um espelho côncavo. Pontos importantes desse espelho. Esse é o eixo principal, onde ele corta o espelho. Esse ponto é chamado de vértice do espelho. Esse ponto é chamado de foco do espelho, e aqui nós temos o centro de curvatura do espelho. Esses três pontos são válidos tanto para o côncavo, é claro, como para o convexo. Detalhe importante, esta distância de V até F e de F até C são exatamente iguais, tá? E elas recebem o nome de distância focal, representada pela letra F minúsculo. A distância de V até C é o raio de curvatura do espelho, que representamos pela letra R maiúsculo. Então, dá para observar nitidamente que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Nas formulinhas que nós vamos ver já já de Gauss, geralmente nas fórmulas usa-se o F, a distância focal. Se ele der o raio de curvatura, o que você faz? Divide o raio de curvatura por 2 e acha a distância focal. Então, se essa distância daqui, ó, até aqui, for de 10 centímetros, a distância focal, que é daqui até aqui, 5 centímetros, ok? Raios notáveis. Com esses raios, você constrói qualquer imagem em espelho côncavo ou convexo. Primeiro raio, ó, vamos fazer para o côncavo. Todo raio incidente paralelo ao eixo principal bate no espelho, reflete e passa pelo foco, ok? Cuidado que no convexo a parte refletora é externa, o foco fica atrás. Então, se você fizer um raio de luz incidente paralelo, ele bate no espelho e reflete, só que o prolongamento dele é que dá no foco, ok? Segundo raio, ao contrário desse, quando o raio incide no foco, bate no espelho e sai paralelo. Aqui o foco, como está atrás do espelho, ó, o raio incide na direção do foco, bate no espelho e sai paralelo. Quando o raio incide no vértice, ele sai simétrico em relação ao vértice. Então, ó, raio incide no vértice, sai simétrico em relação ao eixo principal. Vocês estão vendo que esses dois ângulos são iguais e a mesma coisa acontece no convexo. E quando o raio de luz incide no centro de curvatura, ele bate no espelho e retorna pelo centro de curvatura. No caso do convexo, o centro de curvatura está atrás, bate no espelho na direção do centro e volta sobre si próprio. Para construir as imagens desses 4 raios, você escolhe 2. Quando o próprio raio cruzou, você tem a imagem. Se os raios não cruzaram, abriram, você prolonga, a imagem dá do lado de lá. Eu sempre falo, tudo que é do lado de lá é virtual, ok? Então, vamos lá. Construção de imagens em espelhos côncavo. No côncavo, nós temos 5 tipos de imagens. Por quê? Olha aqui.
você tem vértice, foco e centro. Você pode colocar o objeto em 5 posições diferentes. Primeira, antes do centro. Segunda, em cima do centro. Terceira, entre o centro e o foco. Quarta posição, no foco. Quinta posição, entre o foco e o vértice. Para cada posição, um tipo de imagem diferente. Então, o objeto antes do C. Escolhi dos 4 raios, escolho 2. Eu escolhi raio incidente paralelo, bateu no espelho, refletiu, passou pelo foco. E o outro eu escolhi o raio passando pelo foco, ó. Saiu aqui da pontinha do objeto, passou pelo foco, bateu no espelho, saiu paralelo. Cruzou aqui, eu tenho a imagem. Os próprios raios se cruzaram, a imagem é real. Vocês estão vendo que o objeto está do eixo para cima, a imagem deu do eixo para baixo, então ela é invertida e o tamanho dela é menor que o tamanho do objeto. Sempre que o objeto estiver além do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor. Aqui, se o objeto estiver em cima do centro de curvatura, eu peguei os mesmos raios que aqui, paralelo no foco, cruza em cima do centro, também dá real invertida, só que do mesmo tamanho que o objeto. Quando eu coloco o objeto entre o centro e o foco, ó, raio incidente paralelo, refletido, passou no foco. Raio incidente no foco, bateu no espelho, saiu paralelo. O que aconteceu? Novamente a imagem é real invertida, só que ela é maior que o objeto. Quando o objeto estiver em cima do foco, raio incidente paralelo, bateu no espelho, refletiu, passando pelo foco. Como ele está em cima do foco, eu troquei de raio, eu peguei incidindo no vértice, ó. Incidiu no vértice, saiu simétrico. Esses dois raios são paralelos, não vão se cruzar. Eu chamo essa imagem de imagem imprópria. Quando o objeto estiver entre o foco e o vértice, raio incidente paralelo, bate no espelho, reflete e passa pelo foco. E fiz outro raio incidir no vértice, sai simétrico em relação ao eixo principal. Esses dois raios estão abrindo, não se cruzam aqui na frente do espelho. Pego a minha régua e prolongo os dois raios refletidos, ó. Prolongo com o pontilhado, prolongo com o pontilhado, cruzou atrás do espelho. Quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios, que ela der atrás do espelho, é virtual, também deu do eixo para cima, ela é direita e ela é maior que o objeto. Então, imagem virtual, direita e maior que o objeto. O espelho convexo só fornece um tipo de imagem, por quê? Porque os elementos estão atrás do espelho. Então, se você coloca o espelho, o objeto aqui, aqui ou aqui em qualquer posição na frente do espelho, sempre você terá o mesmo tipo de imagem. Portanto, ó, raio incidente paralelo, bate no espelho, reflete o prolongamento, dá no foco. Raio incidente no vértice, bate no espelho, refletiu, simétrico ao eixo principal. Este raio refletido e este raio refletido eu prolonguei. Ó, prolonguei, prolonguei. O prolongamento forma a imagem. Novamente, imagem atrás do espelho pelo prolongamento dos raios virtual, do eixo para cima direito e menor que direita e menor que o objeto. Em resumo, o que nós temos? 5 tipos de imagens no espelho côncavo, dependendo da posição dele. Real, invertida e menor, real, invertida e do mesmo tamanho, real, invertida e maior, imprópria, virtual, direita e maior. No espelho convexo, só um tipo de imagem, virtual, direita e menor. Notem uma coisa importantíssima. Toda vez que a imagem é real, automaticamente ela é invertida, ó. Real, invertida, real, invertida. E toda vez que é virtual, automaticamente é direita. Não há real com direita e nem virtual
com invertida. A não ser que você tenha um jogo de espelhos, mas com um único espelho não existe. Pessoal, esse é o conteúdo da aula 14 e já vou falar o conteúdo da aula 15, que já fica tudo, depois nós fazemos todos os exercícios de uma vez, tá? Aqui eu tenho um espelho, escolhi um espelho côncavo, parte refletora interna, os risquinhos indicam atrás do espelho. Tem um objeto O na frente do espelho, o tamanho dele, a altura do espelho, desculpem, o tamanho, a altura do objeto é representada pela letra O, então O, tamanho ou altura do objeto, e tamanho ou altura da imagem. Distância do objeto ao espelho, P, distância da imagem ao espelho, P', ok? Para fazer os cálculos, nós usamos duas equações, a equação de Gauss e o aumento linear transversal. Equação de Gauss, lembrando, vocês viram ano passado, 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é F? Distância focal. Detalhe importante, se o espelho é côncavo, a distância focal positiva, se o espelho é convexo, negativa. P, já vimos na página anterior, e P' também. Distância do objeto ao espelho, distância da imagem ao espelho. Detalhe importante, a imagem deu na frente do espelho é uma imagem real, o P' é um número positivo. A imagem deu atrás do espelho é uma imagem virtual, esse P' é um número negativo. Aumento linear transversal A me diz quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto, ok? Então, ó, essa fórmula tem 4 partes, A, I sobre O. Mas você pode calcular também A como menos P' sobre P. Mas você também pode calcular o A como F sobre F menos P. Você pode também usar essa fórmula assim, ó, I sobre O menos P' sobre P. Pode usar I sobre O, F sobre F menos P. Depende do que o problema te fornece, depende do que ele pede. Então, aqui eu tenho um quadro com um resumo de tudo, ó. Lembrar que F é a distância focal do espelho, côncavo F positivo, convexo F negativo, P, distância do objeto ao espelho, P', distância da imagem ao espelho. P' positivo, imagem real, P' negativo, imagem virtual. A é o aumento linear transversal. Ele vai me dizer quantas vezes o objeto e a imagem, um é maior ou menor que o outro. Ó, olha só. Se o objeto está assim, ó, vamos pegar aqui 2 canetas. O objeto está para cima do eixo. Tudo na matemática que está para cima do eixo é positivo. E o I também deu para cima do eixo, imagem para cima. O positivo, I positivo, imagem direita. Está aqui, ó. O positivo, I positivo, positivo por positivo dá positivo, imagem direita. O objeto está do eixo para cima, mas a imagem deu do eixo para baixo, de ponta cabeça invertida. Se ela deu para baixo do eixo, I negativo. Então, O positivo, I negativo, o A dá negativo, imagem invertida. Toda vez que este A der um número inteiro, 2, 3, 4, a imagem é maior que o objeto. Se o A der um número em forma de fração, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, a imagem é menor que o objeto. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Faz de conta que esse objeto está na frente do espelho, tem 2 centímetros de altura. O, tamanho, altura do objeto, 2 centímetros. Deu aqui uma imagem invertida, do eixo para baixo, de altura 10 centímetros. Então, eu vou calcular o A como I sobre O. I10 dividido por O2, A igual a 5. O que significa o A igual a 5? A um número inteiro, a imagem é 5 vezes maior que o objeto.
Detalhe, esta imagem está de ponta cabeça, é invertida. Então, na imagem invertida, eu tenho que colocar o sinal de menos. Eu representaria este A, para este exemplo, como A igual a menos 5, ok? Então, a teoria de espelhos esféricos é simples, tá? Os exercícios estão nas aulas, das aulas 14 e 15, nós vamos fazer todos agora. Aula 14, página 51 do seu caderno 2. Exercício número 1. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e de um espelho côncavo que projeta na parede uma imagem nítida do objeto. Então, tá aqui, ó, o objeto, ele usou o raio de luz incidente paralelo, bateu no espelho, passou pelo foco, ó. Ele não disse, mas aqui com certeza é o foco do espelho, e ele usou aquele raio que passa pelo centro de curvatura. Então, aqui onde eu estou mostrando, provavelmente, é o centro de curvatura, porque ele fez, ó, raio incidir na direção do centro, bate no espelho e volta por si próprio. Projetou aqui na parede uma imagem de ponta cabeça. A imagem projetada na parede é, pessoal, toda imagem projetável numa tela, num anteparo, numa parede, para ser projetada obrigatoriamente é uma imagem invertida, de ponta cabeça. E toda imagem projetada numa tela, numa parede, só pode ser uma imagem real. Você não consegue projetar numa parede uma imagem virtual. Então, esta imagem é real e invertida. Real e invertida está na letra B e é uma imagem que dá para perceber, é claro, olha o tamanhinho do objeto e o tamanho da imagem, né? Então, uma imagem real, invertida e maior que o objeto, alternativa B de bola. Número 2, do ITA, um exercício que, por ser ITA, é extremamente fácil. Dois espelhos esféricos interdistantes de 50 centímetros, um côncavo, E1, e o outro convexo, E2. Ó, E1, côncavo, parte espelhada interna. Convexo, E2, parte espelhada externa, tá? São dispostos coaxialmente, tendo distância focal com o mesmo módulo, 16 centímetros. Já paro aí, ó. Os dois têm a mesma distância focal, côncavo e convexo. Distância focal, 16. Só que o espelho côncavo, ele tem distância focal positiva, então 16 positivo. O convexo saiu errado aqui, gente. Aqui é um N, é claro, né? Saiu a palavrinha errada. O convexo tem distância focal negativa, F menos 16, certo? Uma vela é colocada diante dos espelhos, perpendicularmente ao eixo principal, de modo que suas primeiras imagens conjugadas por E1 e E2 tenham o mesmo tamanho. A montagem descrita está esquematizada abaixo. Ó, é o objeto, está aqui a vela. Vocês estão vendo a imagem, uma imagem aqui e uma outra imagem aqui. Essa é uma imagem real e invertida. Essa é uma imagem virtual e direita. É correto afirmar que, letra A, o raio de curvatura de cada espelho vale 16. Errado, a distância focal vale 16. O raio de curvatura é o dobro da distância focal. Então, o raio de curvatura do côncavo é 32 e o raio de curvatura do convexo seria menos 32. Portanto, a alternativa A é falsa. Alternativa B, a imagem virtual pode ser projetada num anteparo posicionado atrás do espelho E2. Errado, nenhuma imagem virtual é projetada, somente, como eu já falei anteriormente, imagens reais que são projetáveis. Então, a letra B também está errada. Alternativa C, a imagem real é direita em relação à imagem virtual. Vocês estão vendo que ela é invertida, tá? Então, tá errada.
D. O espelho E1 pode ser usado como retrovisor externo ou espelho de vigilância para aumentar o campo visual com imagens direitas e menores. Pessoal, o espelho E1 é um espelho côncavo. Espelhos usados para vigilância, às vezes para retrovisor de moto, é o espelho convexo, porque ele aumenta o campo visual. Então, a letra D também está errada. Item E, o espelho E2 pode ser usado como espelho de aumento para dentistas ou maquiagem. O único espelho que fornece imagens maiores é o espelho côncavo. Lembra que nós vimos lá atrás, o espelho convexo só fornece um tipo de imagem, virtual, direita e menor. Então, para fornecer imagem maior, o espelho tem que ser côncavo, que é o espelho E2. Portanto, a alternativa E é a verdadeira. Número 3. Em um parque de diversões, existem dois grandes espelhos dispostos verticalmente um de frente para o outro, a 10 metros de distância um do outro. Ó. Então, aqui tem um espelho plano e aqui tem um espelho convexo, distância entre eles 10 metros. Uma criança se posiciona em repouso a 4 metros do espelho esférico e vê duas primeiras imagens que esses espelhos formam dela. IP, formada pelo espelho plano, e IC, pelo espelho esférico, que no caso é o convexo. Julgue as seguintes proposições. 1. Os pontos, imagens que contêm IP, E e C são obtidos pelas intersecções dos prolongamentos dos raios refletidos. Veja bem, ó, para você determinar a imagem do IP, devido ao espelho plano fornece imagem virtual que é dada pelo prolongamento. O convexo também virtual, direita e menor. Olha aqui o menino menor. Então, as duas são pela intersecção dos prolongamentos, porque os dois, tanto convexo como plano, fornecem imagens virtuais. Então, a número 1, verdadeira. Afirmativa 2, as imagens IP e C são virtuais e direitas. Correto. Ó, imagem direita, toda imagem direita automaticamente é virtual. 3. A imagem IP virtual direita e simétrica, do mesmo tamanho que o objeto e enantiomorfa. Espelho plano sempre fornece imagem virtual direita e do mesmo tamanho. E o que é enantiomorfa? Se você levanta a sua mão direita na frente do espelho plano, a sua imagem estará levantando a mão esquerda. As imagens não são superponíveis. Isso se chama enantiomorfismo. Então, a número 3 também é verdadeira. Afirmativa 4. A criança tem um campo visual maior na utilização do espelho convexo como retrovisor. Verdadeira. O que eu falei anteriormente? Olha aqui, ó. Como o espelho convexo ele é curvado, a parte externa é a parte espelhada, você tem um campo visual aqui, ó, muito maior. Então, a número 4 também é verdadeira. Todas as proposições são verdadeiras, alternativa E. No número 4, nós temos aqui uma senhora fazendo comida num enorme espelho côncavo. De acordo com a fotografia, o fogão solar pode ser construído com um espelho. Este espelho só pode ser um espelho côncavo, a própria figura mostra isso, ok? A parte espelhada é a parte interna, e ela deve posicionar a comida no foco do espelho. Por que no foco do espelho? Porque todo raio de luz vem paralelo. Chegam os raios de luz solar paralelos, o raio que entra paralelo bate no espelho e vai no foco. Então, concentra-se toda a energia solar aqui no foco do espelho. Alternativa C. Exercício 5.
O espelho bucal utilizado por dentistas é um instrumento que pode ser feito com espelho plano ou esférico. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada de um dente específico, deve utilizar um espelho bucal item A côncavo, sendo colocado a uma distância de dentre menor que a distância focal. Isso mesmo, gente. Vamos voltar naquela formação de imagens, ó. Estou voltando aqui um pouquinho para vocês olharem, ó. Quando que a imagem no espelho côncavo é maior e direita? Que ele não pode olhar o dente da pessoa de ponta cabeça, né? Então, ó, o objeto deve estar colocado entre o foco e o vértice, então num valor menor que a distância focal, ok? Então, isso já está falando aqui nesse exercício na alternativa A. Então, ó, o espelho utilizado deve ser o côncavo, e a distância do dente deve ser, a uma distância do dente menor que a distância focal. Então, número 5, item A. Exercício número 6. A figura apresenta a obra Mão com Esfera Refletora, do artista plástico holandês, que se representou por uma imagem refletida em uma esfera. Vocês estão vendo que essa esfera, ó, é uma parte externa, ela está funcionando como um espelho convexo, ok? Sendo o artista o objeto refletido na superfície dessa esfera, podemos afirmar corretamente sobre essa imagem formada que se assemelha à classificação exata de uma imagem observada de uma lente delgada convergente. Errado, vocês vão ver posteriormente que o espelho côncavo, ele fornece as mesmas características de uma lente convergente, e o espelho convexo, que é o caso desta bola, assemelha-se a uma lente divergente. Então, a letra A está errada. B, assemelha-se à classificação exata de uma imagem observada em um espelho côncavo. Errado. Esse espelho é um espelho convexo, a bola, a parte externa. Classifica em menor direita e real. Errado. Imagens no espelho convexo é virtual, direita e menor. D, posiciona-se entre o foco e o vértice da face refletora. Correto. Se você fizer, ó, a imagem no espelho convexo, você pode voltar na figura anterior, quando nós fizemos lá atrás a construção de imagens no espelho convexo, você vai ver que a imagem vai dar aqui entre o vértice e o foco. Isso está na alternativa D de dado. Agora nós já vamos fazer os exercícios da aula 15, que estão na página 55. Um objeto luminoso, vocês estão vendo que é o mesmo exercício da aula 14, só que lá era teórico, é um complemento, aqui nós vamos fazer as continhas, tá? Então, vocês têm essa figura igualzinho, ó, daquele exercício que já vimos. Considere que o espelho obedeça às condições de nitidez de Gauss, ele quer a sua distância focal. Então, vamos lá, aqui está o objeto, distância do objeto da vela ao espelho está aqui, 20 centímetros, então o P vale 20. A distância da imagem ao espelho, 40 mais 20, 60 centímetros. Esta imagem é uma imagem feita pelo próprio prolongamento, pelos próprios cruzamentos dos raios, tá? Está projetada na parede, é uma imagem real, o pelinho é positivo, então aqui é 60 mesmo. Eu apliquei a equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O P troquei por 20 e o P' troquei por 60. Mínimo entre 20 e 60 é 60. 60 dividido por 20 dá 3 vezes 1, 3 está aqui. 60 por 60 dá 1. 3 mais 1, 4, já multipliquei em cruz. 4F igual a 60. 60 dividido por 4, 15 centímetros é a distância focal desse espelho. Alternativa A.
Exercício número 2. Um objeto é movimentado ao longo de um eixo principal de um espelho côncavo em direção ao seu vértice, no momento em que o objeto se encontra a 4 metros do vértice. O espelho conjuga uma imagem real também a 4 metros do vértice. Continuando a aproximação, o espelho passará a conjugar uma imagem virtual no momento em que o objeto estiver a uma distância do vértice menor que... Então, vamos lá. Aqui, ó, o objeto está na frente do espelho, a 4 metros do espelho. Só que ele diz que o raio de curvatura do espelho também é de 4 metros, tá? Então, se ele está em cima do raio de curvatura, ou melhor, se essa distância aqui é 4 metros, ele está em cima do raio, está em cima do centro de curvatura, a imagem é real, não sei se aqui a minha foto está apagando para vocês, mas está escrito objeto em cima de C, do centro, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Vamos lembrar que se o raio de curvatura vale 4, né? A distância focal é a metade, ele pede aqui qual é a distância focal do objeto. Na verdade, então, isto vai dar 2 metros, alternativa C, ok? Veja bem, se você colocar o objeto além do ponto antiprincipal, dá uma imagem real, invertida e menor. Em cima do centro, real, invertida igual. Entre o centro e o foco, real, invertida e maior. Em cima do foco, imprópria. Ele quer saber quando a imagem vai dar virtual. Quando o objeto estiver aqui entre o foco e o vértice. Então, tem que ser um valor menor do que o foco, tá? Uma distância menor do que a distância focal. A distância focal desse espelho, 2 metros, alternativa C. Número 3, ó, o mesmo da aula anterior, tá? Só que lá ele perguntava sobre as imagens, aqui pede algumas continhas. Então, ó, tudo igual. Aqui está o espelho plano, aqui está o garoto, a imagem do garoto, o garoto está aqui entre os espelhos e aqui está o espelho esférico, tá? Ele pergunta, calcule a distância em metros entre a imagem IP e C. Pessoal, vocês estão vendo que o garoto está daqui até aqui a 4 metros do convexo. Se daqui até aqui tem 10, então daqui até aqui só pode ter 6 metros. Ó, então, daqui até aqui, 6 e aqui 4, dá o total 10. Vocês sabem que a distância do objeto ao espelho plano é igual da imagem ao espelho plano. Então, se daqui até aqui tem 6, daqui até aqui também tem 6, tá? Então, ó, essa distância desta imagem até esta é, ó, daqui até aqui, 6, daqui até aqui, 10 e daqui até aqui, 2. Então, 6 mais 10 mais 2, 18 metros é a distância da imagem IP, projetada pelo espelho plano, até a imagem IC, projetada pelo espelho convexo. Resposta do item A. Letra B. A que distância do espelho esférico em metros a criança deveria se posicionar para que sua imagem IC tivesse 1/3 da sua altura? Então, eu preciso descobrir a distância focal desse espelho aqui convexo, tá? Então, ó, vamos descobrir a distância focal do espelho convexo. Aqui está escrito errado, viu, gente? Vamos descobrir a distância focal do espelho convexo, tá? Não é côncavo, saiu errado aqui, pela equação de Gauss. Então, vamos lá. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P, distância da criança ao espelho. Tá aqui, ó. A criança está a 4 metros do espelho, então P igual a 4. P', distância da imagem ao espelho. Olha aqui a criança. A criança está a 2 metros do espelho. Cuidado, esta imagem é virtual. Virtual, direita e menor.
Toda imagem virtual, o P' é negativo, então menos 2. Mínimo entre 4 e 2 é 4. 4 por 4 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 1 menos 2 vai dar menos 1. Multiplico em cruz. Menos 1 vezes F igual a 4. Multiplico por menos 1. O F fica positivo e o 4 negativo. Achei a distância focal do espelho. Tá vendo? Ela deu negativa. A gente conclui que o espelho realmente é convexo, né? Agora eu vou fazer o aumento linear transversal. Eu vou pegar a primeira parte e a última parte daquela fórmula. A igual a F sobre F menos P. O que ele pediu aqui, ó, na letra B? Ele quer saber a distância que o menino deve estar do espelho para que a sua imagem tenha 1/3 da sua altura. 1/3. Então, o aumento linear transversal a 1/3. Como o menino está em pé direito, o A é positivo, tá? Então, 1/3. A, troquei por 1/3 positivo. O F é menos 4, ó, menos 4, o F aqui menos 4, e o P eu vou descobrir. Como aqui está tudo negativo, eu multipliquei por menos 1 em cima e embaixo para ficar tudo positivo. Então, o 4 ficou positivo e aqui 4 mais P. Aí eu multipliquei em cruz, ó. 1 vezes 4 mais P, 4 mais P, 3 vezes 4, 12. O 4 passa para lá com sinal de menos, 12 menos 4, P igual a 8 metros, ok? Último exercício da Santa Casa 2019. A figura 1, tá aqui a figura 1, mostra uma escultura metálica com alto grau de polimento que funciona como um grande espelho esférico. Considere que o diâmetro dessa escultura seja de 2,4 metros e que uma pessoa esteja parada a 3 metros, olha aqui, do espelho. Letra A, que distância da superfície da escultura essa pessoa vê sua imagem refletida? Então, em primeiro lugar, ó, o diâmetro do espelho, 2,4. Se o diâmetro é 2,4, o raio do espelho, lembra que raio é metade do diâmetro da matemática. Então, o raio de curvatura do espelho, 1,2. E a distância focal é a metade do raio. Então, metade de 1,2, 0,6, ok? Como esse espelho é convexo, distância focal tem o sinal de menos. Então, eu descobri aqui a distância focal, menos 0,6 metros, ok? Agora, eu vou fazer a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Acabei de descobrir que a distância focal do espelho é menos 0,6. O P, olha aqui na figura anterior, distância da pessoa, objeto até o espelho, 3. Com isso, eu descubro o P'. Eu peguei essa fração, 1/3, passei para o lado de lá, ó, ela passa com sinal de menos. Menos 1 sobre 0,6 igual a menos 1/3 igual a 1 sobre P'. Mínimo entre 0,6 e 3 é 3. 3 dividido por 0,6 dá 5, vezes menos 1, menos 5. 3 dividido por 3 dá 1 vezes menos 1, menos 1 igual a 1 sobre P'. Menos 5, menos 1, menos 6. Multipliquei em cruz, menos 6 P'. E aqui 3 vezes 1, 3. 3 dividido por menos 6, menos meio metro. Então, a distância da imagem da pessoa até o espelho, que ela começa a enxergar a sua imagem, é quando ela está a meio metro do espelho, tá? Quando ele pede distâncias, como deu negativo, né, porque a imagem é virtual, mas como ele pede distância, a gente coloca em módulo a distância, tá? Na letra B desse problema, ele pede... agora ele quer saber a distância quando a pessoa estiver... é que eu esqueci de colocar aqui a pergunta da letra B. Quando a pessoa estiver a 1,8 metros agora. Então, eu faço a equação de Gauss novamente. 1 sobre F, F é a distância focal do espelho,
1 sobre P, o P agora é 1,8 mais 1 sobre P', tá? Aí, gente, é só fazer equação de Gauss de novo, tirar M e MC, o P' dá 0,45, a distância é 0,45. Como a pessoa anda, né, da distância que ela estava, ó, de 3 metros até a distância 1,8, ele pede a velocidade da pessoa. O que é velocidade? Δs sobre ΔT. Vocês estão vendo que a imagem da pessoa, ele pede nesse exercício ele está pedindo a velocidade da imagem, né? Então, vocês estão vendo que a pessoa, a imagem andou de meio metro a 0,45, que dá uma diferença de 0,05 metros ou 5 centímetros. Ela gastou para isso 5 segundos. 5 dividido por 5, velocidade 1 metro por segundo, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima semana.